Aleluia, bom dia a todos que estão aqui presencialmente, bom dia a todos vocês que estão aí conectados conosco, que a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo inunde as nossas vidas e os nossos corações, amém? Hoje eu estou aqui junto com as meninas, quase que eu subi para fazer parte do louvor, com as nossas palas, né? Então você que tem abençoado, dá para usar de diversas formas, vocês viram que elas prenderam aqui, pode usar assim, pode fazer isso, né? E é bem quentinha, né? Ela é quentinha e leve. Então, claro, queridos, nós estamos recebendo as palas, mas na verdade nossa semente é no projeto de quitação do nosso prédio, amém? Então você que pode fazer essa semente, que Deus abençoe abundantemente a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Eu sinto tanta presença de Deus nesse lugar, tanta presença de Deus, tanta graça de Deus. O Espírito Santo ministrando aos corações, ministrando o seu amor, ministrando sua paz, ministrando sua graça, ministrando esperança, ministrando alegria, ministrando cura. Ah, doce Espírito Santo, nós queremos te agradecer porque de fato não estamos órfãos, o Senhor está conosco. Obrigada, Jesus, nós somos gratos a Ti, Jesus, porque o Senhor foi para que Ele pudesse vir, e nós temos da Sua presença viva em nós pelo Seu Espírito Santo, porque o nosso Pai fala conosco pelo Seu Espírito Santo, e nós queremos entregar nossas vidas mais uma vez nas Tuas mãos, nosso coração, nossos pensamentos. Pai, em nome de Jesus, toque as nossas vidas. Espírito Santo, tenha liberdade para falar aos nossos corações. Ministra de fato, realmente a Tua presença, aqueles que estão aqui, aqueles que estão conectados, e aqueles que pela fé nós nos conectamos com eles, ó Pai, que estão, Senhor, nos hospitais, que estão distantes, que estão em outros lugares, muitas vezes onde nem sabemos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a Tua presença, Papai, toque as nossas vidas e que milagres aconteçam nessa manhã. Nós confiamos em Ti e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Ore comigo onde você estiver e diga: Deus, eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, a minha família. Espírito Santo, eu Te dou liberdade para falar comigo, para tocar em minha vida. Minha mente está aberta para receber de Ti. Meu coração está pronto para ser ministrado pela Tua voz. Nessa manhã, é manhã de milagres, e eu os recebo em minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar nessa manhã uma palavra cujo tema é pequeno servo de um Deus grande. Pequeno servo de um Deus grande. Como você se sente, ou já se sentiu, quando você ajudou alguém, quando você se importou com alguém, quando você serviu em alguma área da igreja, ou quando você ofertou um valor no altar? Como você se sentiu nesses momentos? Quando você cedeu seu lugar na fila e falou: não, pode ir na frente. Quando você estava na fila do mercado e seu carrinho estava abarrotado, glória a Deus, aleluia, e quantos podem dizer amém? Carrinho cheio do rancho do mês, e alguém que estava só com um item, e você pode dizer assim: pode passar na minha frente, porque ela não tinha visto os caixas de menor quantidade de itens. Como que você se sentiu? É uma sensação inexplicável, uma sensação de alegria, de realização, sim ou não, queridos? De você poder ajudar, de você ceder seu lugar, de você ceder sua posição ali naquele momento, de você dar preferência ao outro, de você, eu sei que hoje entre nós não podemos nos abraçar, mas na família, naquele lugar onde você pode, quando você abraça alguém que precisa só de um abraço, não precisa ouvir nenhum sermão, não precisa ouvir eu falei, não precisa ouvir nada, só um abraço. Como isso é maravilhoso, como isso é tremendo. Por que nós sentimos isso? Porque nós temos um propósito nessa vida. E quando nós cumprimos esse propósito de servir a Deus, servir as pessoas,
servir a nossa nação, então nós nos realizamos, nós ficamos felizes. Como é bom, como é maravilhoso, por mais simples que possa parecer, como por exemplo segurar uma placa na monitoria do culto, mas segurar aquela placa de todo o coração, dizendo para as pessoas: seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo, você é bem-vindo neste lugar, nós queremos orar por você, nós somos uma família. Como isso é maravilhoso, servir a um Deus grande, a um Deus todo-poderoso. E isso é um chamado de Deus para mim e para você, servi-lo de todo o nosso coração. E servir a Deus é servi-lo sim na sua casa, servindo a todos aqueles a quem Ele ama, servindo as pessoas. Por isso que Jesus disse: um dia para alguém, num momento muito delicado, porque um dia eu tive frio e você não me deu o que vestir, porque um dia eu tive fome e você não me deu de comer. Por isso que tudo que nós fazemos uns pelos outros, nós estamos fazendo para Deus. Quantos compreendem isso, amém? Nós estamos fazendo isso, como por exemplo pegar uma alface, uma hortelã do seu quintal e colocar numa sacolinha e abençoar os irmãos. Quantos de vocês fazem isso comigo? E eu quero dizer, vocês estão servindo a Deus e abençoando a minha família. Ah, Bissa, mas é tão pouco. Mas eu me alegro com aquilo que você chama de pouco, porque para mim é muito. Algumas hortaliças, algumas frutas, um carinho, uma mensagem. Queridos, como isso faz a diferença na vida. E hoje isso é tão necessário como nunca foi. Porque a tendência do ser humano é viver de uma forma egoísta, olhando só para si, só para o seu problema, só para a sua dor, só para as suas dificuldades. Mas quando nós compreendemos que nós temos um propósito, uma missão de servir a Deus, servindo a todos, então aquilo que era grande e insolúvel para nós, os nossos problemas, se tornam pequenos e começam a ter solução, porque nós servimos a um Deus grande e ao Deus que pode todas as coisas nas nossas vidas, amém? Como é maravilhoso, desde o dia que eu recebi Jesus na minha vida. E eu vou dizer algo para vocês, eu estou aqui, meu coração está explodindo, essa semana inteira, Deus falando sobre isso ao meu coração. E desde o dia que eu recebi Jesus, eu falei: Deus, eu vivi de uma maneira religiosa tantos anos na minha vida, eu pensava que eu te conhecia, mas eu conhecia só de ouvir falar, como Jó, um homem religioso, um homem íntegro, mas faltava algo, faltava uma experiência mais profunda, faltava o toque do Espírito Santo, faltava algo na vida dele. E depois de tantas lutas, mas buscando sempre, mesmo no meio da dor, mesmo no meio de tantos conflitos, mas buscando a esse Deus verdadeiro, ele pôde dizer: Deus, hoje eu não te conheço só de ouvir falar, hoje eu te conheço de andar com o Senhor, porque hoje os meus olhos te veem. Eu não te vejo pelo olhar de outras pessoas, é diferente. Eu te olho sob a ótica do meu olhar. Eu posso te sentir, eu posso te ouvir, eu posso ser guiado pela tua palavra, porque eu confio, eu sei que o Senhor cuida de mim. E isso é maravilhoso. E eu falei para Deus, falei: Deus, eu quero te servir de todo o meu coração. Eu quero ser usada, eu quero crescer, eu quero fazer o meu melhor, queridos. E desde o início eu mergulhei. E eu sempre fui assim, sempre nesses 25 anos, sempre. Nunca diminui nada, nunca deixei de limpar, de colocar em ordem. Eu amo cuidar da casa de Deus, amo cuidar das pessoas, amo pastorear, amo aconselhar. Eu costumo dizer e brincar que a parte natural do ministério é a parte mais chata que tem. A parte estrutural, a parte administrativa. E eu sempre falo para Deus: Deus, te dou graças porque a obra é tua. E Deus cuida de todas as coisas. Mas eu amo atender, aconselhar, amo orar, amo louvar, amo arrumar as cadeiras, amo quando eu vou no banheiro e digo assim: está precisando disso, então vamos arrumar. Tem isso, tem um lixo transbordando, vou pegar. Queridos, eu não tenho problema com isso. Eu pego a vassoura, eu varro, eu limpo, eu faço o que for preciso, porque eu decidi na minha vida que apesar de eu ser pequena, em todos os sentidos, e muitas vezes precisar de uma escada para muitas coisas, eu falei: eu vou servir a um Deus grande,
Eu vou servir a Deus com tudo que Ele me deu, com o melhor. Não sei como, mas eu vou servir com os meus dias, com as minhas forças, com o dom que Ele me deu. Eu vou servir a Deus. E isso é tão forte na vida do ser humano, sobre a importância de servir, que vocês sabem, as grandes empresas, elas têm sempre um departamento de ação social, para poder servir, conhecidos como os trabalhos voluntários. Nós servimos. Outros que não têm esse entendimento fazem o trabalho voluntário. E isso é tão maravilhoso na vida de quem serve, que a ciência constata isso. As pessoas que servem voluntariamente, olha que tremendo, elas têm menor índice de estresse. Foi feita uma pesquisa na Escola de Saúde Pública de Harvard, e eles constataram nesse público, 38% das pessoas que serviam voluntariamente, tiveram menos problema de saúde, menos internações nos hospitais. As pessoas que servem, olha que tremendo, isso é estatística. As pessoas que servem a outros têm menor taxa de mortalidade. E entre os mais adultos, os mais maduros, foi constatado que eles tiveram 47% a mais de expectativa de vida, porque serviam a um propósito, porque estavam se doando, se dedicando, tinham maior resistência emocional, resiliência, para enfrentar as lutas da vida. E por que a ciência constatou isso? Porque ao fazer isso, elas liberavam uma quantidade muito maior de endorfina e de serotonina. A endorfina é o hormônio responsável por fortalecer a imunidade do nosso corpo. E a serotonina é o famoso hormônio da felicidade, do bem-estar. Então elas tinham uma imunidade muito maior. Elas eram muito mais felizes, por isso nós sempre estamos dizendo: cadê a igreja, o povo mais feliz dessa terra? Porque sou eu e você. Quantos podem dizer glória a Deus? Sou eu mesmo. Está falando comigo, bispa? Amém? Glória a Deus, somos nós. Algumas pessoas diziam, e glória a Deus, porque aqui a maioria das pessoas que vem falar conosco, elas já vêm com a ideia e já se prontificam. Mas muitas pessoas eu ouvi ao longo dessa caminhada: a igreja podia fazer isso, a igreja podia fazer aquilo. A igreja, queridos, quem é a igreja? Nós, sou eu, é você. Então nós somos chamados para fazer, nós somos chamados para servir. O que é servir? Significa auxiliar, ajudar, oferecer, importar-se. Olha que tremendo, importar-se. Quando nós nos importamos com as pessoas, uns com os outros, nós estamos servindo. Quando nós estamos oferecendo algo, nós estamos servindo. Quando nós estamos oferecendo a Deus e apresentando a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos servindo. Servir também significa ser útil. Ser útil, fazer algo por alguém, fazer algo, servir. E Jesus falou: eu sou o maior servo de todos. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus não precisava servir. Jesus serviu, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus ensinou sobre isso. Ele sendo o grande, Ele sendo o mestre, Ele sendo o Senhor, Ele serviu e Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se o meu Jesus fez isso, queridos, eu vou derrubar a minha vida no altar, eu vou entregar a minha vida. E aí, claro, tem os desafios, e nessa hora você está pensando na sua agenda, você está pensando nos seus recursos, você está pensando no seu tempo. Calma, existem diversas maneiras de nós servirmos. Você está pensando na pandemia, quantas limitações para isso,
Mas existe uma maneira de nós servirmos a Deus, servindo as pessoas com aquilo que Deus tem nos chamado a fazer nesse momento, amém? Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28, Jesus disse: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. Os gentios serão dominados pelos príncipes, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Jesus falou: esquece isso. A cultura do reino é diferente da cultura do mundo. A cultura do reino é diferente da cultura familiar, das tradições, dos costumes. É diferente. Jesus estava dizendo: não vai ser assim com vocês, porque a proposta que eu trago é diferente. Não é a proposta que as pessoas conhecem, de que quem é grande é servido pelo pequeno. Não, Jesus ensina algo diferente. Ele ensina algo fantástico, e ele continua dizendo: mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Você pode aplaudir essa palavra, amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui Jesus estava dizendo que servir não é uma atitude de servo, é uma atitude de gente grande. Servir não é atitude de servos, é atitude de grandes. Jesus estava dizendo: eu sou maior, eu sou grande, por isso eu vou servir. Por isso tenha isso em seu coração. Fala: Deus, eu quero te servir. O meu Jesus veio me ensinando isso. E você que já está servindo, glória a Deus, continue. Você que muitas vezes tem muitos argumentos para isso, fale para Deus: Deus, eu quero te servir. Mas hoje é um desafio para mim, eu não sei como. Eu não sei como encaixar na minha agenda. Eu não sei como administrar os meus recursos para isso. Eu não sei como vencer a timidez. E hoje nós temos um projeto maravilhoso dentro do Instituto de Vencedores, para ajudar as pessoas a vencerem a timidez, sentimentos de incapacidade, inferioridade, de paralisação diante dos desafios. E nós temos as atividades complementares em cada módulo. Os alunos, eles têm a oportunidade de servir em determinada área da igreja. Desde o primeiro módulo, a organizar os envelopes nas cadeiras. Quantos consideram que isso é importante? Queridos, isso é tão importante quanto eu estar aqui. Se você faz de todo o coração, se você faz com excelência, organizar as cadeiras, ver se está tudo em ordem, se está limpo. Nós somos donos dessa casa, Deus está acima de tudo, mas quem que cuida dessa casa aqui na terra? Diga comigo: sou eu. Amém? Na vida nós sempre vamos estar servindo, sempre vamos estar servindo. A questão é escolher a quem nós servimos. Josué, depois de introduzir o povo na terra, Josué chama o povo, e é difícil saber o que estava acontecendo nesse momento, se Josué estava cansado, se ele estava bravo com o povo, porque ele já tinha visto Moisés passar por tudo que tinha passado, ver o povo testemunhar tantos milagres, e muitas vezes ser fiel a Deus, e daqui a pouco não ser. Mas Josué chega no momento e ele diz assim: olha só, uma coisa vocês precisam entender na vida, vocês sempre vão estar servindo alguém, e vocês precisam escolher quem vocês vão servir. Agora, quando vocês escolherem, sirvam. Porque aí por isso que Jesus lá na frente diz: não tem como servir dois senhores. Não tem como agradar a dois. E Josué capítulo 24, versículo 15, é quando Josué diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Queridos, Josué devia estar muito bravo aqui, que ele falou assim: olha, depois de ter visto tudo que vocês viram, ter testemunhado tudo que vocês testemunharam Deus fazer, se mesmo assim parecer mal a vocês servir a Deus, escolham hoje a quem vocês vão servir. Servir é uma escolha de hoje, de agora, todos os dias. De vez em quando, sem perceber, nós estamos servindo somente a nós mesmos.
aos nossos sonhos, às nossas vontades, aos nossos projetos, e nos esquecemos de quem está à nossa volta. Até mesmo dentro da família. Cônjuges que estão servindo a si mesmos, estão se esquecendo do outro, estão se esquecendo dos filhos, estão servindo a si mesmos. Muitas vezes, sem perceber, nós estamos servindo somente ao nosso trabalho. Deus nos deu 6 dias para trabalhar, mas Ele disse assim, um é inegociável, um é só meu, que é o nosso domingo ao nosso Deus, amém? É o dia de estar na casa do Senhor, conectados com o Senhor, buscando ao Senhor. Deus falou, vocês vão trabalhar, mas vai ser no mínimo um dia, só meu, aonde tudo vai parar, e você vai buscar a minha presença. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou algo muito forte, ele falou, servir é inegociável. Na vida nós vamos servir, mas nós precisamos ter a consciência e pensar, quem eu estou servindo nesse momento? Estou servindo só o trabalho? Eu não tenho tempo de servir a Deus, porque eu tenho muito trabalho. Mas foi Deus que deu o trabalho é bênção, quantos podem dizer amém? O trabalho é bênção, mas nós não podemos deixar que a bênção se torne maldição, nos tirar daquele que nos deu a bênção, daquele que tem feito. Josué falou assim, olha, eu escolhi servir a Deus, eu e minha casa. Servir é inegociável, queridos. Nós devemos estar em todo o tempo avaliando isso. Faça essa escolha todos os dias. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque o servir está vinculado diretamente àquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Porque servir fala de desprendimento, fala de humildade, fala de se importar, de olhar para os outros sob a ótica de Deus. Como Jesus disse, eu tive frio e você não me deu roupa para vestir. Eu tive fome e você não me deu comida. Mas em que momento? Todas as vezes que você não fez pelos outros, você deixou de fazer por mim. Isso é muito forte. E hoje eu quero te despertar para essa importância, para esse privilégio, para essa honra de servir. Quantos podem dizer amém, Senhor? É uma honra, é um privilégio servir a Deus, é uma honra. Eu estava lembrando essa semana, e eu vou falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo tem me feito lembrar de tantas coisas. Eu estava falando até com o Edmilson, falei, amor do céu, o que Deus já fez nas nossas vidas. A gente vai lembrando das coisas mais recentes, né? Mas tantas coisas, eu lembrando sobre servir. Queridos, nós temos tantas áreas, tantos departamentos na igreja. Sexta-feira tivemos nossas audições, né? Do louvor, de vozes e instrumentos, maravilhoso, tremendo. É tremendo mesmo, a gente treme aqui em cima, a gente treme lá embaixo. Eu também passei por isso, viu? Só para vocês saberem, eu engasguei também, tive o meu feedback. Aprendi e aprendo todas as vezes que eu os ouço falando, né? Gratidão a Iura, Luciana, a Ana, a Lidiane, o Elias estava aqui também, o Márcio também estava aqui, né? Alguns ministros não puderam estar, mas glória a Deus, é uma maneira de servir. E no começo eu queria também estar no louvor. Quando a gente começa a servir, você quer fazer tudo, mas não tem como fazer tudo. Você precisa ser específico em algo. Eu sei que de tudo a gente pode fazer um pouquinho, mas a gente precisa focar mais em algo. E aí eu queria fazer parte do louvor, cheguei a fazer audição na época, mas aí surgiu uma necessidade da igreja e não tinha ninguém para coordenar o departamento infantil. E eu falei, Deus, eu quero te servir, não importa onde. Se a minha igreja está precisando que eu vá cuidar das crianças, eu vou cuidar das crianças. Eu não tinha experiência nenhuma com criança, mas eu falei, Deus, eu vou te servir aonde eu sou necessária. E eu estava lembrando, porque muitas vezes a gente pensa que nós precisamos do momento favorável, perfeito para servir, de todas as condições para servir. Quem serve na igreja sabe que nós servimos com o que nós temos, e Deus tem feito grandes coisas com isso. E eu lembrei de um momento onde nós tínhamos ido para um prédio, era aluguel também, e não tinha salinhas.
No fundo tinha um espaço pequeno e era um galpãozinho de madeira, que tinha um monte de sobra de material, de reformas que tinha tido naquele prédio. E aí meu pastor falou assim: olha, nós vamos ter que esperar para poder fazer umas salas aqui no fundo, e o único lugar que nós temos é esse. E eu falei: então nós vamos usar esse. Queridos, era eu, a minha mãe e a minha irmã. Nós íamos, depois durante a semana eu não conseguia por causa do trabalho, mas todo sábado de manhã era sagrado. Eu ia para aquele lugar, porque sujava muito, era madeira meio aberta. Quando chovia a gente tinha que falar: corre para cá, pula para lá, vamos brincar, né? De pula para cá, de pula para lá, para não molhar as crianças. E aí a gente ia e a gente limpava aquele lugar, limpava, era banco de madeira, uma mesinha de madeira no meio, e um monte de coisa em volta, e a gente ia arrumando para ficar o melhor possível. Teve um sábado que eu comprei tinta, e o Espírito Santo me fez lembrar disso. Isso foi muito forte no meu coração. E nós compramos tinta, e fui eu, a minha mãe e a minha irmã. Eu não sabia pintar, mas a gente se vira. E eu falei: a gente precisa melhorar esse lugar. E eu não posso ficar esperando o meu pastor, ele tem um monte de compromisso, ele tem um monte de coisa. Eu não posso levar para ele problema, eu tenho que levar a solução, eu preciso ajudar minha pastora. E aí eu comprei tinta, nem sei se era melhor, mas eu comprei uma tinta óleo. Olha, os irmãos de obra me perdoem, porque eu não entendo nada disso, porque eu fui sem perguntar nada. E aí eu comprei uma tinta óleo, porque eu falei: essa não vai sair. Pode riscar, né? Enfim. E aí fui eu, minha mãe e a minha irmã, e a gente pintou aquela mesa, pintamos os bancos, pintamos tudo que dava para pintar, para melhorar. E aquilo Deus colocou no meu coração. Isso é servir de todo o coração. É você não olhar o momento favorável. Ah, não, quando eu tiver mais tempo eu vou servir a Deus. Quando eu tiver mais recurso, eu vou servir a Deus. Ah, quando eu for curado, eu vou servir a Deus. E aí o Espírito Santo me lembrando, quando eu passei aquele problema de saúde, né, eu fiquei internada alguns dias, e depois eu tive que ficar 30 dias em casa, porque a imunidade foi lá embaixo por causa da medicação. Mas foram 30 dias. Depois eu voltei, e mesmo muitas vezes sentindo, e aí aquela questão de resistir e negar os sentidos e abraçar a fé. Quantas vezes eu fui para a igreja para servir, sentindo muita coisa, mas falando: Deus, eu vou te servir, eu não vou parar. Não, eu tenho que ser curado, eu tenho que ficar 100%. Não, queridos, eu não sei o que o Espírito Santo está falando com você, mas eu sinto que Deus está chamando pessoas para se comprometerem mais com Ele, para servi-lo cada vez mais. Ah, mas eu já tenho um compromisso. Então Deus está te chamando para se comprometer um pouco mais. Como? O Espírito Santo está falando com você. Não tenha medo de se comprometer. Na vida a gente se compromete com tantas coisas, e muitas vezes erradas. Por que a gente às vezes tem tanta reserva para se comprometer com Deus? Se comprometer com a obra, se comprometer com a igreja. Nós temos tantos ministérios, e muitas pessoas às vezes pensam: ah, tem muita gente para servir. São sempre os mesmos, porque muita gente pensa assim. E nós estamos de braços abertos, esperando para que realmente Deus levante trabalhadores para a seara, amém? Muitos vão servir num culto como esse, outros vão servir no louvor, outros vão servir trabalhando com as crianças, outros vão servir no departamento social. Essa semana eu fiquei tão feliz, uma irmã falou assim: bispa, quem nos ajuda a cuidar das roupas que são doadas, dos agasalhos, enfim, de tudo, essa questão de doação, é a Marlene. Ela faz um trabalho maravilhoso, ela é querida, ela é cuidadosa, ela é amorosa. E aí ela está fazendo isso sozinha. Aí uma irmã essa semana perguntou assim para mim: bispa, quem está ajudando a Marlene a cuidar das doações? Eu falei: os anjos. Eu falei: ninguém, minha irmã, está só ela mesmo. Aí ela falou: ah, eu quero ajudar. Eu falei: glória a Deus, ela vai ficar muito feliz. E eu também, porque o desejo do meu coração, do meu marido, é que dentro da igreja cada um se encontre, sirva naquilo que sente de Deus no seu coração, que Deus está falando, que Deus está chamando. Outros vão servir liderando células, vão liderar as células. Outros vão servir, queridos, ensinando, dando aula no Instituto de Vencedores, no Cefap. Já galgaram, chegaram até lá.
e estão dizendo: eu quero servir ensinando. Outros vão servir ministrando aos casais, né, Lide? Dando curso de casais. O Moisés e a Lidiane têm um trabalho para casais, curso para casais, o Família de Sucesso. Há espaço para todos servirem. Amém? Quantos podem dizer: Senhor, eu te adorarei em todo o tempo e te servirei de todo o meu coração. Amém? Quando que você conhece que uma pessoa é serva? Ela é serva, ela é serva. Quando não existe nenhum impedimento para fazer isso. Ou seja, quando sua convicção em servir é maior do que os desafios que ela pode enfrentar. Ela tem convicção: eu fui chamado, eu fui escolhido para servir. Jesus falou assim: olha, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês, para que vocês possam viver a vida, possam prosseguir, possam produzir, dar frutos, ver resultados, fazer o seu melhor. E o que vocês fizerem, permaneça, não se perca, mas seja algo sólido, sustentável, em nome de Jesus. Amém? Então nosso maior exemplo é Jesus. Em Mateus capítulo 4, do versículo 8 ao 10, é o momento onde nós conhecemos que o diabo, ele vai tentar Jesus no deserto. E ali, após ser tentado, Jesus tem a resposta que eu e você precisamos ter em todo o tempo na nossa vida. Você quer fazer o diabo fugir da tua vida? Está aqui o segredo. Depois que Jesus dá essa resposta, depois que Jesus se posiciona dessa maneira, a Bíblia diz que Satanás desaparece e os anjos aparecem para servir Jesus. Quem serve sempre também vai ser servido. Amém? Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele. Jesus diz: sai, Satanás, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha saúde, sai das minhas finanças, sai da minha vida, porque só a Deus eu adoro e só a Ele eu sirvo. E essa é a resposta que eu e você temos que dar ao diabo. E ele tem que fugir, ele tem que sair, ele tem que ir embora, ele tem que deixar, e os anjos virão servindo você, sua família, conforme Deus determinar. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Jesus ali, ele dá um segredo. Muitas vezes nós estamos entrando em guerra espiritual, ou muitas vezes estamos frustrados, decepcionados com muitas coisas, falando: Deus, por que não aconteceu? Por que isso? Por que aquilo? E muitas vezes falta um posicionamento de adorar e servir. E adorar é muito mais do que cantar e louvar. Jesus está dizendo: quer que o diabo vá embora? Quer que ele saia dessa situação? Adore a Deus com a sua vida, em tudo e em todo o tempo. E sirva a Ele, servindo as pessoas, servindo a igreja, servindo sua família, servindo no seu trabalho, servindo no ministério, servindo na comunidade. Eu já estava comentando com a nossa equipe, eu falei assim: olha, nós precisamos descobrir aqui na nossa comunidade, aqui no bairro, o que nós podemos fazer para contribuir. Como nós podemos agregar na nossa comunidade, além de pregar o Evangelho, que é o maior valor que nós podemos agregar. Porque nós estamos falando de salvação eterna, amém? Mas o que nós podemos fazer? Adotar uma praça, sei lá, uma escola. Eu não conheço muita região, mas eu falei: a gente precisa fazer algo. Nós precisamos servir, porque quando nós servimos as pessoas, nós servimos a Deus. Nós vemos uma atitude, um testemunho maravilhoso na vida de Ruth, na Bíblia, sobre se comprometer em servir pessoas, se comprometer em servir a Deus, se comprometer em servir um povo. Todas as vezes que Deus nos chama a servir,
nós servimos a Ele, servimos as pessoas e servimos a nossa nação. Por isso é tão importante nesse momento que nós vivemos, nós orarmos pela nossa nação, nós orarmos pelo presidente, não importa quem seja, a Bíblia diz, ore pelas autoridades. Nós devemos orar pelas autoridades que governam, orar pela nossa nação, orar pedindo a intervenção de Deus, porque só a intervenção de Deus para mudar o momento que nós estamos vivendo, queridos. E Ruth, ela viveu isso com Noemi, quando elas olham à sua volta e vivendo tamanha fome, tamanha crise, Noemi perde seu marido, seus 2 filhos, e ela fica com as 2 noras. Fazendo uma brincadeira, né? Não sei qual que ficou mais na saia justa, se foi a sogra que ficou com 2 noras ou as 2 noras que ficaram só com a sogra. Eu amo minha sogra, viu? Mas foi isso que aconteceu. Uma delas chegou um momento que não continuou com Noemi, porque Noemi chegou e falou assim: olha, meu marido morreu, meus filhos, eu não tenho outros filhos com quem vocês possam se casar. Sigam sua vida, segue seu caminho, volta a servir o seu povo, os seus deuses. Uma delas, órfã, fez isso, mas Ruth não. Ruth se posicionou. E aí a Bíblia diz, eu quero ler com vocês, Ruth capítulo 1, versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Órfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após ela. Disse porém Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Meu Deus. Ruth aqui, ela fez um compromisso. Ela fez um compromisso com Noemi e falou: Noemi, eu tenho uma aliança com você. Aonde você estiver, eu vou estar. Eu vou servir você. Eu vou servir o teu povo. Eu vou servir o teu Deus. Ela fez essa aliança. E nós precisamos todos os dias fazer isso com Deus. Falar: Deus, eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu vou te servir. Eu vou servir as pessoas. Usa a minha vida. Usa a minha vida, não sei como. Me ajuda a vencer a timidez, a vergonha, sentimentos de inferioridade, sentimentos de incapacidade. Me ajuda a vencer. Tira os argumentos da minha agenda, que vive ocupado. Queridos, Deus nunca vai atrás de pessoa desocupada, porque o desocupado não está preocupado em fazer coisas excelentes. Os excelentes sempre estão fazendo algo. Então, se a sua agenda está cheia, glória a Deus, é você mesmo que Deus quer usar. Amém? Em nome de Jesus. Porque quando nós servimos, nós somos abençoados. A Bíblia diz, depois você pode ler toda a história, mas está em Ruth capítulo 2, que depois disso, as mulheres voltam para sua terra, porque elas se tornaram migrantes, né? Elas saíram por causa da fome, voltaram por causa da fome. O contexto era de muita pobreza, de fome e de escassez. E elas regressaram. E quando elas regressaram, elas encontraram alguém que se tornou uma bênção na vida de Ruth. Ruth capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso. A versão mais correta é homem valente e rico. Ela tinha um cunhado valente e rico, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Boaz era filho de Raabe. Lembra de Raabe, que era a prostituta que escondeu os espias, que entrou na genealogia de Jesus? Ruth sendo moabita, porque ela fez essa aliança de servir ao Deus de Noemi, de servir ao seu povo, de servi-la. Ela recebe a bênção porque Boaz depois disso se torna o seu marido, um homem rico, um homem próspero, um homem íntegro de caráter, um homem fiel a Deus.
e entra na genealogia de Jesus. Depois você pode ler isso em Mateus capítulo 1. Quando nós servimos, nós somos abençoados e nos tornamos condutores da bênção. Amém? Ruth se tornou condutora da bênção, porque ela entrou na genealogia de Jesus. Enquanto nós servimos, queridos, enquanto nós estamos aqui, enquanto vocês estão conectados, milagres estão acontecendo. Zacarias, enquanto ele estava servindo no templo, o anjo visitou. Isabel, sua esposa, era estéril e eles já tinham uma idade avançada. E a Bíblia diz que o anjo visitou Zacarias. E ali o anjo liberou a palavra, dizendo: vocês serão pais. Falou sobre como seria esse filho. E nada mais, nada menos, o filho de Zacarias e Isabel foi João Batista. O homem que Jesus disse: não existe ninguém maior do que ele, nascido de mulher. Porque enquanto ele servia, o milagre estava acontecendo. Enquanto você serve a Deus, enquanto você serve as pessoas, milagres estão acontecendo, curas estão acontecendo, salvações, famílias estão sendo restauradas. Mas eu não estou vendo isso agora, mas você verá. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Jesus, ele serviu, seus discípulos serviram, mulheres bem-sucedidas, queridos. Servir é para todos, toda classe social, toda cor e raça, é para todos. Mulheres bem-sucedidas, a esposa do procurador de Herodes servia a Jesus com seus bens, com seus recursos. Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios, era uma mulher muito bem financeiramente sucedida, servia a Jesus com seus recursos. Nós podemos servir a Deus de todas as maneiras, com a nossa força, com os nossos recursos, com a nossa energia. Marcos capítulo 12, versículo 29 e 31. Quero que você nessa manhã saia daqui falando com Deus: Senhor, eu quero te ouvir. Como mais eu posso te servir? O que mais eu posso fazer? É pregar o evangelho, então eu vou pregar. É ser fiel no meu dízimo, então eu vou ser. É trabalhar numa monitoria de culto, então eu vou trabalhar. É estar no louvor, então eu vou estar. É cuidar das crianças, então eu vou cuidar. Bispo, mas eu não sei por onde começar. Nos procure que nós vamos te ajudar. Nós sabemos por onde você deve começar. Amém? Em nome de Jesus. Marcos capítulo 12, 29 ao 31. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Toda a lei, toda a Bíblia, ela se resume nesses 2 mandamentos. Tudo se resume a esses 2 mandamentos. E aqui Jesus, ele fala de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Não é ficar assim: Deus, eu te amo. Ah, Deus, eu te amo. Toda a minha força, querido, é sair para a luta. É arregaçar as mangas e fazer o que tem que fazer. É trabalhar, é servir, é se colocar à disposição, é segurar a placa, é dar boas-vindas para quem está chegando, é sorrir com os olhos, é poder, queridos, receber as pessoas com amor e carinho na igreja, na célula. É você evangelizar, é você servir em tudo que você puder encontrar, desde pegar um papel no chão. Sabia disso? Quando eu estou andando e eu vejo um papel no chão, eu pego. Porque às vezes a gente pensa assim: papel no chão. Eu estou servindo para que a limpeza seja mantida. Nós podem dizer amém. Ô, bispo, a senhora já é exagerada. Não, eu não sou, queridos, eu amo a igreja. Eu amo a casa de Deus, eu amo as pessoas. E a melhor maneira de amar a Deus é servi-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Amém? Se coloque em pé no seu lugar, você que está conectado conosco também. Talvez muitos digam assim: eu tenho tantas situações na minha vida. À medida que você serve essas situações, Deus vai cuidando delas, Deus vai agindo.
Se preocupa em servir a Deus. E sempre tenha nos teus lábios essa resposta e esse posicionamento para o diabo. Eu adoro a Deus e somente a Ele eu sirvo. Por isso sai da minha vida, sai da minha saúde, sai da minha empresa, sai dos meus negócios, sai do meu casamento, sai da vida dos meus filhos. Porque então quando você fizer isso, então de fato o diabo vai sair. E aí então os anjos poderão vir para te servir, amém? Feche os teus olhos onde você está, vocês que estão conectados conosco também. Coloque a mão no seu peito, em sentido ao seu coração, e ore comigo, dizendo: Senhor Deus, eu decido te adorar todos os dias da minha vida, e somente servir ao Senhor. Dá-me um coração humilde, um espírito voluntário, usa a minha vida. Eu te amo, Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Ajuda-me a te amar com todas as minhas forças. Eu entrego a ti os meus dias, meus recursos, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu coloco à sua disposição, à disposição da sua vontade. Jesus, entra na minha vida, seja o meu Senhor, o meu Salvador. Ajuda-me a viver o propósito que Deus tem para mim. Eu sou servo de um grande Deus. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Com as suas mãos abertas, adore ao Senhor. Aleluia, aleluia. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de ser como o Senhor. Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Aleluia, Deus meu, eu te agradeço, Pai, por essa palavra. E eis aqui a minha vida, usa-me para teu louvor e tua glória, em nome de Jesus, amém? Queridos, enquanto eu servia a Deus, Ele me deu o meu marido maravilhoso. Que isso, gente? Fala glória a Deus, aleluia! Oh, que se eu não tivesse casado com ele, eu não estaria aqui. Claro que poderia ter alguém muito melhor do que eu aqui, né? Mas para esse tempo, sou eu. Amém? Glória a Deus! Enquanto eu servia, quando ele falou assim, ó, eu olhei e o Espírito Santo falou, sabe o que eu estava fazendo? Desmontando a salinha das crianças num grande congresso que nós tivemos. E ele me viu assim, ó, passando para lá e para cá, carregando as coisas. Então, enquanto eu servia, eu abençoava, eu fui abençoado com esse homem de Deus maravilhoso, que é tão apaixonado quanto eu, que é tão servo quanto eu. Amém? Em nome de Jesus, queridos, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui presencialmente conosco, que Deus abençoe a sua vida, amém? Vocês que estiveram também conectados, que Deus os abençoe, amo vocês, saudade de muitos irmãos, estejam de volta, estejam conosco, em nome de Jesus Cristo, será uma bênção tê-los de volta. E se você está conectado pela primeira vez, e Deus falou de uma maneira especial ao seu coração, e você quer uma mudança de vida, quero dizer que a mudança somente em Jesus. Quando nós oramos, Jesus entra na minha vida, nós estamos abrindo a porta para vivermos uma nova história. Se você fez isso de todo o seu coração, nós queremos orar por você, queremos te conhecer e te ajudar e te receber na família Sara. Amém? Entre em contato conosco por esse WhatsApp que está em tela, por esse QR Code que está no YouTube. Nós vamos te aguardar. Deus abençoe em nome de Jesus. Tem alguém que está aqui conosco pela primeira vez nessa manhã? Alguém aqui desse lado que está conosco pela primeira vez? Não? Aqui alguém? Não? Então vamos... glória a Deus, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus inunde seu coração, abençoe você, sua família.
e que em nome de Jesus milagres aconteçam. Nós queremos orar por você. Ao final desse momento nós vamos entregar um livro de presente para você e anotar seu pedido de oração, amém? Nós vamos orar por você, porque nós cremos que há poder na oração. Deus abençoe, amém? Levante sua mão ao céu. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua presença, te agradecemos pelo propósito de vida, papai. A tua palavra diz que o Senhor colocou dentro do coração do homem o anseio e o desejo pela eternidade, e tudo que nós fazemos, Senhor, é para Ti, é para louvor e glória do Teu nome. Por isso, Senhor, todos os dias, dá-nos esse coração, que busca a Tua presença, que busca a Tua vontade, que serve ao Senhor, que serve à família, que serve ao próximo, que serve à igreja, que serve à comunidade. Senhor, nós somos servos, somos pequenos, mas o Senhor é grande, e aquele que é grande se fez pequeno, para que fosse exemplo para cada um de nós. Nós te agradecemos, Jesus, te agradecemos, Pai, e que todos os dias possamos, papai, através das nossas obras, darmos motivos às pessoas para declararem glórias a Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te livre de todo o mal, e que você tenha o melhor domingo da sua vida, a melhor semana da sua vida e o melhor final de agosto da sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, beijo no coração de vocês, e até o culto das 18h30.